Josias, não sei, pela seriedade da fala dela, a participação dela nos debates, ela foi a melhor dessa campanha, né, o Josias? Se você for ver tudo em relação aos outros, o que você acha? Você que acompanha tão bem Eu, a política. nós comentamos aqui, né? A participação dela nos debates foi muito boa. Ela foi bem avaliada em todos os debates e até pesquisas que foram feitas ali em tempo real apresentaram a Simone Tebet como a melhor dos debates, né? Ela teve a preocupação de injetar no debate presidencial programa de governo. E nós não vemos a mesma preocupação em relação aos candidatos favoritos. Eu tenho, sim, essa impressão de que ela teve um desempenho bastante bom durante a campanha, e eu diria que foi o melhor desempenho naquilo que se espera de um candidato. O que você espera de um candidato? Que ele se apresente, foi o que ela fez, era desconhecida, e que apresente as suas ideias. Ela também fez isso. Apresentou um conjunto de ideias, se cercou de pessoas muito bem preparadas tecnicamente e elaborou um programa. E ficou defendendo esse programa, ou tentando defender, nos debates em que ela foi convidada, dos debates dos quais ela participou. Então, eu diria que teve, sim, uma Uhum. participação bastante digna na campanha e foi uma boa candidata. Ela qualificou até o PMDB, o MDB, que é um partido de grande desqualificação, e isso foi reconhecido, né, na votação dela. Ela teve o melhor desempenho Uhum. de todas as participações que o PMDB já teve em eleições presidenciais. Ô, Josias, você falou sobre a possibilidade de ela ser ministra de Lula. Que pasta será que ela iria, hein? Ontem eu estava conversando, né, eu falava com ali os petistas sobre isso, né? Há um consenso de que ela será ministra se o Lula for eleito, e aí a pasta é muito de especulação, né? Mas as duas pastas que são mais mencionadas nesse ambiente de especulação são as pastas da educação e hoje se chama Ministério da Cidadania, né? Antigamente se chamava de Ação Social, enfim, um ministério que cuida essencialmente do Bolsa Família, antigamente, hoje do Auxílio Brasil, né? Ministério mais voltado para essa ação social do governo. Ela é advogada, né? Simone Tebet é advogada, também tem uma É. atuação como no setor do agronegócio, que também tem críticas do PT em relação a isso. O nível de confiança, segundo o Instituto, é de 95%. Então tá aqui essa pesquisa, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos dessa pesquisa IPEC, Josias. As pesquisas presenciais, elas costumam ser consideradas pelos estatísticos mais confiáveis, né? Essa pesquisa do IPEC foi divulgada nesta quarta-feira, né, noite passada, indica que o eleitor brasileiro entrou no segundo turno caminhando com as próprias pernas, não esperou pelo reposicionamento dos políticos, né? Em votos válidos, excluídos os brancos e os nulos, o Lula obteve aí uma vantagem de 10 pontos, como a gente viu, em 55% a 45% atribuídos ao Bolsonaro. Nas urnas de domingo passado, em números arredondados, o placar foi de 48 a 43. A ampliação da dianteira do Lula sinaliza que ele saiu na frente na conquista do espólio de votos do primeiro turno. As primeiras entrevistas dessa pesquisa do IPEC foram coletadas na terça-feira, só 2 dias depois da abertura das urnas, né? A coleta dos dados foi concluída na própria quarta-feira, no mesmo dia em que a pesquisa foi divulgada. Significa dizer que o Lula, por essa pesquisa, herdou já a parte expressiva do eleitorado da Simone Tebet e do Ciro Gomes, antes mesmo da divulgação do testamento das candidaturas mortas. Ontem a Simone estava formalizando o apoio dela ao Lula, ontem, horas antes da divulgação dessa pesquisa. Na véspera, o PDT fez uma manifestação pública, um vídeo com um apoio envergonhado do Ciro Gomes ao Lula, mas nada disso se solidificou na cabeça do eleitor a ponto de impulsionar o movimento dele. O eleitor está caminhando sozinho, com as suas próprias pernas. Essa pesquisa mostra uma taxa de rejeição do Bolsonaro alta, de 50%, maior do que a do Lula, que é de 40%, e quando questionado sobre
a hipótese de trocar de candidato, 92%, se não me engano, dos entrevistados disseram ter absoluta certeza do voto e só 8% declaram que não excluem a hipótese de virar a casaca ainda. Então, por esses dados, o Lula inicia o segundo turno como um franco favorito. Agora, o primeiro turno ensinou, Fabíola, duas coisas aos candidatos. A primeira é que as pesquisas são científicas, mas o voto do eleitor é leigo. E a segunda lição é que salto alto não tem elevador. Quem cai se machuca. Então, há pouco mais de 3 semanas aí do dia da eleição, que vai promover esse tirateima entre o Lula e o Bolsonaro, a pesquisa serve para apontar a tendência e para animar essa nova cruzada anticientífica aí do bolsonarismo, né? Na sua live de ontem, como a gente já mencionou, o Bolsonaro chamou de escândalo das pesquisas essas variações que distanciaram as urnas das sondagens eleitorais feitas na véspera. Então, tomando com todo cuidado os dados da pesquisa, nós estamos diante de um quadro de favoritismo do Lula. E essa região ela é estratégica para os dois candidatos. O Lula, porque precisa recuperar terreno e evitar que o Bolsonaro avance mais nesse pedaço do mapa do país, e o Bolsonaro, porque tem que obter mais votos em São Paulo, mais votos no Rio de Janeiro e tirar essa diferença que o Lula obteve sobre ele, a vantagem que obteve em Minas Gerais. O Bolsonaro está acreditando que o apoio dos governadores, 2 reeleitos, né, o de Minas e o do Rio de Janeiro, e um que foi derrotado, o de São Paulo, mas todos eles reeleitos ou derrotados têm a máquina na mão. O Bolsonaro está supondo que essa máquina vai ajudá-lo a obter os votos que faltam a ele para alcançar o Lula. O Bolsonaro saiu do primeiro turno, e aí não estamos falando de pesquisa, estamos falando de urna, com uma desvantagem de 6.200.000 votos. É esse contingente de eleitores que o Bolsonaro precisa conquistar para alcançar o Lula. Então, a guerra está se dando aí. Hoje está o Bolsonaro em Minas, Lula em São Paulo, depois se inverte, tem a previsão de uma viagem do Lula para Minas Gerais no domingo, e vão ficar os dois girando aí em torno desse eixo, desse circuito Elizabeth Arden da política brasileira. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Nesse pedaço do mapa estão 4 de cada 10 votos no país. É a região que tem mais eleitores. Então, aí é que vai ser decidida a parada, Fabíola. Qual?